Assembleia de Deus, vem comigo ouvir a palavra de Deus. Avinu שבשמיים יתקדש שמך, תבוא מלכותך, יעשה רצונך כבשמיים כן בארץ. את לחם חיינו תן לנו היום, וסלח לנו על חטאינו כמו שסולחים גם אנחנו לחוטאים לנו. ואל תביאנו לידי ניסיון, כי אם נצאנו מן הרע. כי לך הממלכה והגבורה והתפארת לעולמי עולמים. Ao Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos estar orando, irmãos. Pode ficar sentado mesmo. Vamos fazer uma breve oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor Jesus eterno e poderoso, nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer nas nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, e por esse momento que o Senhor tem preparado para estarmos aprendendo mais a Tua Palavra Santa, bendita e verdadeira. Nos ajuda nessa porção, ó Pai, que o Senhor nos dê do Teu descanso para nossas vidas, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor nos quer passar, ó Pai, nesta noite. No Teu nome que nós pedimos e agradecemos. Amém. Vamos continuar o nosso estudo de Êxodo, na penúltima porção de Êxodo, porção de número 22. Está aqui no capítulo 35, ela começa, capítulo 35 de Êxodo, e ela vai do versículo 1 do capítulo 35 até o versículo 20 do capítulo 38. E a maioria aqui dos versículos vão tratar da construção do tabernáculo. Vamos ler os primeiros versículos. Eu já quero me focar bastante nesses 3 primeiros versículos. Os irmãos acharam, amém? Hoje está mais gostoso, está bem mais perto aqui. Mais fácil dos irmãos estarem ouvindo e atentos aqui. Diz assim, versículo 1 do capítulo 35. Moshe reuniu toda a comunidade do povo de Israel e lhes disse. Por isso, o nome da porção é Vaiak Helo. Ele reuniu, Moisés reuniu. E lhes disse, isto é o que Adonai ordenou fazer. Todo o trabalho deve ser feito em 6 dias. Mas o 7º dia deverá ser para vocês um dia sagrado, um Shabat, um sábado, de descanso absoluto em honra de Adonai. Quem realizar qualquer trabalho nesse dia será executado. No Shabat não acendam fogo em seus lares. Moshe disse a toda a comunidade do povo de Israel, eis o que Adonai ordenou, façam entre vocês uma coleta para Adonai. Quem tiver o coração disposto deve trazer uma oferta para Adonai, ouro, prata e bronze, tecido azul, púrpura e escarlate, linho fino, pelos de cabra, peles tingidas de carneiros e couro fino, madeira de acácia, azeite para iluminar, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de encaixe para o colete ritual e o peitoral. Que venham então todos os artífices entre vocês e façam tudo o que Adonai ordenou. O tabernáculo com sua tenda, a cobertura, os prendedores, as tábuas, as barras transversais, as colunas e os encaixes, a arca com as varas, a cobertura da arca e a cortina para proteger,
a mesa com as varas, todos os seus utensílios e os pães da proposição, a menorá para iluminar, com seus utensílios e lâmpadas, e o óleo para iluminar, o altar do incenso com as varas, o óleo da unção, o incenso aromático, a cortina para a entrada do tabernáculo, o altar das ofertas queimadas com suas varas e todos os utensílios, a bacia com sua base, as tapeçarias do pátio com suas colunas e encaixes, a cortina do portão do pátio, as estacas do tabernáculo, as estacas do pátio com suas cordas, as roupas para o ofício, para servir no lugar sagrado, e as roupas sagradas de Aarão, o Corren, sacerdote, e as roupas de seus filhos, para que possam servir no ofício de Corren. Amém, irmãos? Nessa passagem aqui, vai aqui, nós vemos a concretização daquilo que a gente já estava aprendendo nas últimas semanas aí, na segunda metade do livro de Êxodo. Os irmãos lembram que a primeira metade tratou da história de Moisés, seu chamado com Deus, e a saída do povo do Egito, ali para uma nova realidade, ali servindo a Deus no deserto. E ali no deserto Deus revela a lei, e todas essas partes a gente viu na primeira metade de Êxodo, vamos dizer assim, pobremente dividido. E depois a gente começou a ver as ordens de Deus para construir o Mishkan, que a gente fala, o tabernáculo, que era a tenda onde Deus habitaria ali, onde as pessoas iriam lá para servir a Deus, onde os sacerdotes trabalhariam. E nós vimos todas as especificações que Deus deu para Moisés. E ele disse para Moisés: faça tudo conforme o modelo que eu mostrei para você no monte. Ou seja, Deus mostrou o modelo para Moisés. A gente estudou já esse modelo, as peças ali do tabernáculo. E chegou a hora de concretizar esse desejo aí do povo e essa ordem de Deus. Ou seja, para construir. Nós vimos na semana passada que Deus, ele separou duas pessoas para ficarem responsáveis pelas obras de artesãos, ou seja, as partes mais difíceis, ou seja, a menorá, a arca, fazer os querubins em cima ali, e as partes mais artísticas, assim vamos dizer, do templo. E essas pessoas, os irmãos se lembram, foi Avinadab, como está na Bíblia dos irmãos, e Oholiab também. No caso aqui, Betzalel no original, e Oholiab, com todos os artífices ali, a quem o Senhor fez o quê? Concedeu sabedoria e habilidade necessária para realizar essa obra. Nós vimos ali que eles foram cheios do Espírito Santo de Deus para que pudessem construir ali com maestria as partes artísticas do tabernáculo, as partes ali que precisavam de uma obra de arte ali mesmo, não uma obra pobre, mas sim uma obra rica em arte aí, porque imagina ali esculpir os querubins ali na tampa do propiciatório, fazer a menorá ali toda bonita, do jeito que ela tem que ser, toda a sua glória ali, para refletir mesmo a glória de Deus, um lugar sagrado. Foram os melhores artesãos ali, que já eram artesãos por profissão, Deus escolheu. E eles começaram aqui a serem chamados por Moisés a fazerem esse serviço. Mas o que você precisa para começar o serviço? Basta só a mão de obra? Não, basta também o quê? Precisa do material, da construção. Então o que aconteceu? Todo mundo, os irmãos se lembram, devia participar dessa obra, tanto em oração quanto contribuindo. Os irmãos se lembram semana passada que foi exigido que 1 shekel de cada um ali, que era um valor em prata ali, uns 5 gramas de prata, de cada um ali, para que todo mundo fizesse parte ali do tabernáculo. Mas Moisés ele pediu uma oferta alçada, ou seja, uma oferta ali fora vamos dizer assim, da regularidade. O dízimo, por exemplo, ele não é uma oferta alçada, porque ele é regular, você dá ele sempre, né? Você tira ele sempre. Agora a oferta alçada é, por exemplo, a igreja, tal lugar está precisando. Irmãos, vamos dar uma ajuda para eles, né? A gente faz uma oferta alçada. A gente tem um propósito específico ali para isso. Daí, quem sentir no coração dá, Deus abençoa ali e nós enviamos ajuda para uma igreja, por exemplo. Ou, no caso da sede, está construindo lá, reformando algum lugar. Daí a gente ajuda também na construção, ou daqui mesmo, construir aqui. E o povo teve que ajudar ali. Mas Deus colocou um espírito de generosidade ali no coração do povo, porque o povo estava ali generoso, dando ali tudo aquilo que eles tinham para que pudesse ser construído o tabernáculo. Então todos ali começaram a trazer ali o ouro, a prata, os tecidos ali, púrpura, o que a pessoa tivesse, ela trazia ali como oferta para Deus. Mas você pensa ali que elas foram obrigadas, já dá para pensar, será que Moisés pressionou elas para que elas pudessem estar
para que elas pudessem estar trazendo essa oferta. Será que Moisés pressionou elas? Será que Moisés obrigou? Não. Você vê ali que foi uma oferta alçada. E por quê? Porque veio mais do que necessário para se construir o tabernáculo. A gente vê aqui que os artesãos, que é aqueles que usavam a construção, eles chegaram para Moisés falando ali: mas Moisés, já tem tudo, manda o povo parar de trazer, porque já tem bastante aqui. Você vê isso aqui no versículo 2, capítulo 36. Moshe chamou o Betzaleel, o Holiab e todos os artífices a quem Adonai concedera sabedoria, os quais tiveram o coração atraído e vieram tomar parte na obra. Ou seja, todo mundo que teve o coração atraído, ou seja, eles tiveram o desejo, Deus colocou o desejo neles de fazer essa obra. Assim como Deus coloca o desejo no coração de cada um. Por isso que eu disse para os irmãos semana passada que o dom não é algo, o talento, o dom não é algo que você recebe sozinho. É algo que você se esforça para ter. Mas quem botou o desejo? Foi Deus. Deus coloca os desejos. Então não é algo só nosso. Com certeza não. É porque quem deu estrutura para que a gente treinasse foi Deus. Senão, se não fosse Deus, nem existiríamos. Mas quando a gente tem que falar que ele tem um talento para música, mas sim, ele aprendeu, ele foi atrás. Mas quem colocou o desejo nele? Daí sim, foi Deus que colocou esse desejo no coração dele. Não foi ele mesmo. Porque nossos desejos a gente não controla. E ali Deus coloca desejo no coração, por exemplo, de uma pessoa fazer missão. Não é a pessoa só receber uma profecia, isso não tem nada a ver, porque tem tanta gente que recebe profecia de missão e não quer ir para a missão. A gente vê isso. Agora, quando Deus realmente chama alguém, Ele coloca o desejo. Aí a pessoa pode até lutar contra esse desejo que Deus coloca no coração, por preguiça ou por qualquer outra coisa. Mas Deus colocou o desejo no coração dela. Ela vai se sentir culpada se ela não fizer aquilo, ela vai se sentir mal. Então Deus coloca ali no coração do missionário, ele começa lá em um determinado país e ele tem a vontade de ir para lá. Você vê isso na vida de muitos ali. Ele começa a sentir a chamada de Deus, ou seja, Deus chamando ele para aquele lugar. Deus coloca um desejo no coração dele. Mas quem vai se esforçar vai ser o missionário. Ele vai se esforçar em estudar a Bíblia, ele vai estudar a língua do país que ele vai. Muitas vezes Deus pode até ajudar ali quando não há condições e facilitar, vamos dizer assim, para que aprenda a língua, abra mais a mente, mas é ele que tem que ir atrás ali para isso. Ele que vai ter que aprender a língua. Se ele quer para a Arábia Saudita, para os países árabes, ele vai ter que aprender árabe, que não é fácil. Se ele for para a China, ele vai ter que aprender mandarim, ou os dialetos lá. E esses países aí, por exemplo, Índia e China, tem a língua principal e tem 200 outras línguas ali, que é os dialetos de cada tribo, cada vila tem um dialeto próprio ali. Então a pessoa vai ter que se esforçar aí. Teve até um missionário que, posso até estar errado ali, mas se não me engano é o Guilherme Kerr, ele foi um dos primeiros ali, missionários enviados para a Inglaterra, para a Índia. Ele era uma pessoa para toda a obra mesmo. Ele era naturalista, que na época não existia biólogo, físico, geólogo. Naturalista, isso era tudo. Você era geólogo, você era biólogo, você era astrônomo, você era tudo de uma vez só. Era assim, história natural que você fazia. E ali ele era naturalista, inclusive na missão que ele fez na Índia, ali abrindo, ele fez a flora da Índia, ele fez ali o estudo sobre a fauna da Índia, sobre a geografia, e fez as primeiras gramáticas das línguas indígenas, traduzindo a Bíblia para cada língua que ele aprendia ali. E que ninguém tinha feito gramática nenhuma, era tribos ali, ninguém escrevia. E ele foi o primeiro ali que fez gramática dessas línguas, traduzindo a Bíblia enquanto isso para cada um. Então você vê a esforço da pessoa. Ele era uma pessoa muito inteligente, ele sabia tanto de ciências naturais ali quanto de línguas ali. E ele foi e fez uma obra muito grande ali, abrindo a Índia para Jesus ali. Ele foi um dos pioneiros ali na Índia, abrindo o coração da Índia para Jesus, inclusive fazendo as primeiras Bíblias na língua indiana. Foi ele que fez ali. E isso o quê? Deus colocou no desejo no coração dele. Assim como nós temos aqui os trabalhos da igreja, que Deus coloca no coração para que nós venhamos ajudar a obra dele. No meu coração aqui de estar passando esse ensino para vocês, porque se não tivesse no meu coração, não estaria aqui, porque tem muitas pessoas para fazer o trabalho. A gente acha que a gente tem substituível, mas ninguém é substituível. Essa é uma realidade para todos, ninguém é substituível. Mas Deus coloca o desejo no coração de cada um, senão nós não estaríamos aqui. Deus coloca e nós trazemos isso, ajudamos na obra. E aqui todos aqui, ó, quem Deus chamou para a obra, eles foram lá e tomaram parte nessa obra, ali com Deus, de construir o tabernáculo, todos os artífices. E eles foram ali com seu esforço, trazendo as pessoas, trazendo a oferta.
Então, ó, eles receberam de Moshe toda a oferta trazida, porque quem pediu foi Moisés, pelo povo de Israel para a obra de edificação do santuário. Mesmo assim, eles continuavam trazendo ofertas voluntárias a cada manhã, eles não pararam de trazer. Moisés pediu, vamos trazendo. O coração do povo estava alegre em ajudar a obra. Eles queriam ver a obra completa ali. Eles estavam com vontade mesmo de ver o trabalho de Deus completo. Até que todos os artífices que trabalhavam na edificação do santuário deixaram o local de trabalho. Então, já estava acabando já. Para dizerem a Moisés, o povo tem trazido mais que o necessário para a realização da obra que Adonai ordenou fazer. Então Moshe deu uma ordem repetida em todo o acampamento. Os homens e as mulheres não devem apresentar mais ofertas para o santuário. Desse modo, o povo foi impedido de fazer contribuições adicionais, pois o que já possuíam era muito mais que suficiente para completar toda a obra. Passou da suficiência ali da obra. Imagina, Deus abrindo o coração de um povo de tal maneira ali para trazer a contribuição para a casa de Deus que Moisés teve que proibir de trazer oferta, de tanta oferta que estava entrando ali, porque o povo estava realmente com o coração generoso, eles queriam ver a obra completa ali. O povo começou a trazer tudo que tinha ali. Eu posso ajudar? Vamos trazer ali. Isso aqui eu não estou usando, vamos lá dar ali. Isso daqui é precioso para mim, mas eu quero ver a obra de Deus. Todo mundo foi trazendo tecido, ouro, prata, madeira, e panos ali, e outras coisas ali que serviriam ali. As ervas, as plantas ali que eram para fazer incenso, azeite que é para acender as lâmpadas lá de dentro, inclusive o azeite as azeitonas ali para fazer a unção, o óleo da unção e para fazer o óleo da menorá. Todo mundo foi trazendo ali o incenso, né, os materiais para fazer incenso. E Moisés teve que falar porque já deu, gente. Já passou da necessidade, não precisa mais. Imagina o coração. Isso aconteceu também ali quando nós vemos em Atos e no livro ali, no livro aqui até que recomendo aqui na Paraxá, 2 Coríntios 9, que ali Paulo ele fala da oferta que os cristãos fizeram ali para a Macedônia. Ali que os cristãos que eram pobres ali na Macedônia, eles estavam passando necessidade ali, uma perseguição severa ali. E Paulo ele pega ali na igreja de Jerusalém, nas outras igrejas ali, e alça uma oferta ali para o povo. E o povo dá de coração. E ajuda. E Paulo ali escreve agradecendo a Grécia ali por essas ofertas ali. E a igreja de Jerusalém também. Em várias cartas ali ele fala disso, o livro de Atos também relata esse fato. E eles ali ajudavam. E Paulo diz ali um ensinamento sobre a oferta, que quem semeia pouco também ceifará, e aquele que semeia com abundância colherá também, que na verdade não foi o ensinamento dele, ele pegou de um profeta isso, ele pegou do ensinamento do próprio Primeiro Testamento, ali falando que para semearmos o quê? A Bíblia nos diz que toda vez que nós ajudamos alguém, eles estavam ajudando ali o povo, nós fazemos no original a gente diz que fazemos tzedakah, que é uma caridade, ele traduzido como caridade, que é você ajudar alguém, por exemplo. Alguém está passando necessidade, você faz uma tzedakah, você dá o que comer para ela, isso é uma tzedakah. E a Bíblia fala que quem faz uma tzedakah ali no original, não ceifará aquilo que semeou. A tzedakah que ela semeou, ela vai colher. Ou seja, Deus nunca esquece da caridade que você fez para alguém. A Bíblia fala em Provérbios que quem empresta o pobre, empresta a Deus, ali na Bíblia, no livro de Provérbios ali. Ou seja, que você ajudando uma pessoa necessitada, Deus ele nunca vai se esquecer desse seu ato de ajuda. Nunca vai se esquecer disso. Por isso nós não devemos negar ajuda a ninguém que esteja precisando. É claro que nós temos que ter sabedoria também. Uma pessoa vem ali falando que está faminta, ali às vezes na sua casa bate ou na rua ali, diz que está faminta, tal, você não sabe, desconfia às vezes que ela possa fazer algo demais que seu dinheiro não quer dar, né? Porque você tem esse direito ali, mas pelo menos sua família está passando necessidade, então vou fazer uma cesta básica aí para você. Porque às vezes ela vai usar dinheiro para bebida, drogas, você às vezes consegue ver isso na pessoa. Então para ajudar ela de verdade, você dá o quê? Comida, você está precisando de comida, então vou te dar uma cesta básica. Mas nunca negar ajuda. Nunca negar ajuda, nem que seja um mísero copo de água para alguém. Eu lembro que eu ficava em casa ali, à tarde quando eu estava no colegial, e subia sempre os meus alunos da escola americana, né? O Dudu, né? Os dois, os irmãos ali, eles todo dia batiam em casa e pediam água. Às vezes até o meu pai ficava bravo, ele falava, mas de novo, né? Todo dia eles pediam água, subiu o morro, né? Que eles moravam lá em cima.
Aí não, mas dava água ali. A gente ia lá e dava, às vezes tinha que parar de fazer o que estava fazendo ali para dar água. Às vezes meu pai reclamava, falava, não, de novo, né? Eu falei, não, mas tem que ajudar, né? Que seja um copo de água ali, estão pedindo, estão com sede, né? Está subindo o morro, criança ainda, né? Mas tu não deve negar nunca, nem que seja um copinho de água, moço. Sempre tem que dar ali atenção para quem está necessitado, porque um dia nós podemos estar necessitados também, mas não pense só nisso, não. Pense que você está ajudando alguém e que é muito bom ajudar alguém, você se sente bem com isso. Todo mundo que ajudou sabe, quando você ajuda uma pessoa, você se sente muito bem com isso, você sente uma paz, você dá vontade de sair voando. Ali a paz que você sente quando você ajuda uma pessoa. E Deus nunca vai esquecer das suas boas obras de caridade. Caridade mesmo que eu estou falando, de ajudar ali. Uma oferta para a igreja também é a mesma coisa ali. Você semeando ali algo da obra de Deus, e missionário, por exemplo, está longe lá, você não está vendo. Mas o seu dinheiro que você contribui está chegando lá. Está chegando e está ajudando ali o missionário a ter o que comer para a família dele. Ajudando às vezes a comunidade local, porque o meu tio César, que está lá em Minas, ele conta para mim às vezes que não só ele, mas vários missionários ali que estão no sul de Minas, eles têm que tirar daquilo que tem para dar cesta básica para as famílias pobres lá de Minas. E muitos fazem isso, às vezes tira do sustento que vem da igreja ali para dar a cesta básica, às vezes para uma família que está necessitando, tira do dele ali para poder dar. Então não é só para ele ali. Os missionários têm um coração tão bom que às vezes a família está fazendo falta, às vezes para a família, mas tem alguém na igreja necessitando, ele vai lá e ajuda. Eu já vi muito disso ali. Meu tio me conta muito, que meu tio ele está ali no sul de Minas. E então você vê o amor na obra, você chegando ali. Existem vários relatos disso, que você ajudando, o mínimo que seja, você está ajudando a obra de Deus, pode fazer a diferença na salvação de alguém lá fora, salvando a vida de uma pessoa. Existem vários meios para se fazer isso. O Portas Abertas, por exemplo, com o Ministério Missionário, você pode enviar uma carta, por exemplo, se você sabe inglês. Também tem países que falam português, também Angola, por exemplo. Você pode mandar uma carta de encorajamento para os missionários. Você pode falar, mas não é nada, né? Mas pode fazer diferença na vida de um missionário, na vida de uma pessoa que está lá. Se você sabe inglês, sabe espanhol, manda uma carta ali para alguém. Às vezes, no Portas Abertas, tem até gente que te ajuda. Se você não souber inglês, quer mandar o inglês ou outras línguas, né? Porque árabe, por exemplo, é pouca gente que sabe, né? Árabe e as outras línguas mais difíceis. Daí você fala para um agente lá do ministério e ele traduz para você. Você manda em português normal, ele traduz para você e manda para a pessoa. Às vezes está sendo perseguida. E o Portas Abertas eles vão às vezes clandestinamente para entregar essas coisas para o missionário, porque às vezes o governo do país não deixa. Então ele vai chegar na mão do missionário lá. E ele vai ver que você está orando, estou orando por você. Isso daí pode mudar a vida dele, pode dar um ânimo novo ali para que ele, no meio daquela perseguição ferrenha, ele consiga vencer ali. Todos os inimigos estão se levantando ali contra ele. O governo, a sociedade, às vezes está a ameaça de morte, muitas coisas ali você pode ajudar. Então não é só o dinheiro, é uma ajuda que você dá, seja emocional ou seja financeira, para alguma pessoa. Nós devemos sim sempre ajudar. Aqueles velhos ditos que sempre se fala ali, estão até desgastados pelo uso ali, mas fazer o bem sem olhar quem, esses tipos de coisa é óbvio para todo mundo, mas nem todo mundo faz isso. Às vezes tem acidente de trânsito, a pessoa vai reto, sai reto ali, às vezes ela mesma bateu ali e vai reto, não ajuda, inclusive é crime, né? Crime fazer isso. Porque a lei precisou punir, porque tem gente que faz isso, para você ver a falta de amor que as pessoas têm. Fugir, às vezes, de ajudar alguém que se acidentou na rua. Tem que a lei lá punir para a pessoa ir lá ajudar. Não precisaria disso se todo mundo tivesse amor. Mas como a lei, como Paulo fala ali, a lei é para quem? Para os injustos, não para os justos. O justo, a lei é para ele? Ele segue a lei direitinho? Ele não vai fazer nada para ele. Por isso que ele fala, nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça, porque Jesus nos justificou. Não é que a gente não siga mais a lei, mas sim porque agora, como Jesus te justificou e te deu capacidade para cumprir a lei, ela não afeta mais você, porque você cumpre ela. Você cumpre aquele que era alcoólatra, drogado, ou o que seja, né, pecado ali, que dominava a vida da pessoa, Jesus liberta, ela tira esse pecado, o pecado não domina mais ela. Então a lei, cadê a lei para ela? Não está mais sob a lei, por quê? Porque ela não erra. Se você anda direitinho no trânsito, não precisa ter medo de nada. Se você anda direitinho na rua, não furta ninguém, não machuca ninguém, por que você vai ter medo? Você não está debaixo da lei. Você está debaixo da graça de Deus que te justificou mesmo você não merecendo.
tornou justo novamente ali para com Deus. Mas eu quero também hoje trazer também um estudo nesse mesmo pensamento da lei, porque eu creio que tem muito antinomismo ainda no meio cristão. É uma coisa até natural, né, pela nossa história aí, da humanidade. Desde que Jesus veio ao mundo, a humanidade passou por muitas coisas ali, principalmente a igreja de Jesus. Ela passou por muitos períodos ali, períodos difíceis, como os primeiros anos ali da ascensão do Império Romano, que começou ali a misturar cristianismo com paganismo e formou o que a gente conhece hoje como o sistema romano, a religião cristã romana, e outras coisas também que veio trazendo para a igreja, as divisões, né? Quantas divisões cristãs que existem hoje? Não existe religião no mundo que tenha mais divisão do que a cristã. Não existe no mundo religião que tenha mais do que a cristã, porque diverge muito, às vezes um interpreta de um jeito, de outro. Então a gente tem uma gama aí. E tem igreja que não está nem para interpretação, né? Tem igrejas novas, principalmente, né? As que pipocam aí e depois caem, né? Para ter fama, daí fica atraindo por milagre, por outras coisas. E cadê a palavra? Não tem. Às vezes a igreja não tem nenhuma teologia, não tem um estatuto de crença, às vezes. E ela só quer o quê? Fazer fama. Então nós vivemos um tempo muito, muito difícil para a igreja. É muito fácil no sentido que agora você evangeliza. Agora você tem liberdade de evangelizar, pelo menos aqui no Ocidente, né? Em outros lugares não é assim não. E nos outros lugares a igreja é mais, vamos dizer assim, mais justa, não no sentido de nós sermos injustos, mas quem está numa igreja de lugar difícil é porque é crente de verdade. Agora aqui, por exemplo, no Brasil, se você é crente em cima do mundo, você vai para a igreja, ninguém faz nada, porque não tem perseguição. Agora no outro país já tem, né? E uma coisa muito grande que se tem hoje é o antinomismo, que é o quê? Antinomismo é antinomos, no grego nomos é lei. Tem muitas pessoas que são antinomistas, é muito comum cristão ser antinomista. Na verdade, 90% dos cristãos são antinomistas. E é algo que é para se refletir. E eu também não estou na parte dos legalistas, vamos dizer assim. Eu também não sou a favor deles, não. Tem que haver um equilíbrio. E esse equilíbrio está onde? Na leitura da palavra, no correto entendimento dela. Deixar a palavra falar para você. Como o pastor Marcos Lima estava falando aqui na Escola Bíblica de Jovens. As pessoas torcem a Bíblia no sentido que elas torturam, né? Ele disse ali, o termo original é torturar. As pessoas tentam torturar a Bíblia para que ela fale o que elas querem. E não, a gente tem que deixar a Bíblia falar conosco. Ah, mas eu não concordei com aquilo que a Bíblia disse, mas ou você aceita ou não. Você aceitou seguir a Jesus, você aceita o que é os ensinamentos. Quando você fala que é discípulo de Jesus, você aceita os ensinamentos de Jesus. E Jesus foi contra a palavra de seu pai? Nunca Jesus foi contra. Aí você fala, mas tem lá as igrejas que tem mesmo, né? Que obriga a pessoa lá, fala que se ela comer carne de porco, ela vai para o inferno. Fala que se ela não guardar o sábado, que é o que eu vou falar agora, ela vai para o inferno. Não é nesse ponto também. Isso daí já é um fundamentalismo que não está fundamentado na Bíblia. O fundamentalismo é bom? É, muito bom o fundamentalismo. Porque, mas eu ouvi falar que fundamentalismo é ruim. Porque hoje em dia o termo é mal usado. Hoje, fundamental é aquilo que está na raiz ali. A pessoa segue aquilo. Ou seja, é como o pastor Marcos estava falando ali, que a ética do cristão ali ela é dada. Ela não é uma ética aprendida como é hoje. Eu que acho que é certo, que é errado, eu que decido. Não, a ética do cristão é a Bíblia. Não muda a ética do cristão. Ela é Bíblia, é deontológica, se não me engano que fala. Que é a Bíblia a regra do cristão. E muitas pessoas tentam torcer a Bíblia para si mesmo. Então, trazer condenação. Isso deu briga, não é só hoje não, na época dos apóstolos deu briga isso. Ali a gente vê em Atos capítulo 15, os apóstolos se reuniram para tratar desse problema. Porque de um lado tinha uns ali que não queriam fazer nada, que queriam vir para a igreja não seguir nada, né? Continuavam nos seus, principalmente na Grécia, né? Você vê Paulo falando para os coríntios, tinha problema bastante ali. Tinha o corintiano, né? Tinha o coríntio que chegava ali na igreja e queria continuar na prostituição, porque era comum lá na cidade de Corinto prostituição, na cidade grega. E chegava lá e queria continuar na prostituição, queria continuar usando drogas ali que tinha, principalmente os rituais dos templos pagãos, lá tinha droga alucinógena, do estilo do chá de Santo Daime lá, que eles pegavam para alucinar mesmo, para ter os encontros com os deuses lá,
ou com a própria loucura da mente deles ali, com certeza. E usa muitas religiões hoje, principalmente nas religiões espiritismo, usa muito esse tipo de coisa para poder entrar em sintonia. Até a Bíblia judaica ela até fala claramente ali, aqueles que, em vez de feiticeiro, né, como traz a Bíblia normal, ela traz assim, aqueles que usam drogas alucinógenas para entrar em sintonia com o oculto. Ou seja, pessoas que fazem parte de ritos que usam drogas para ficar doidão e ver espírito. E ver os espíritos lá. Que é da cabeça dela ali que está acontecendo isso. Às vezes os próprios demônios se aproveitam dessa fraqueza e realmente possuem ali a pessoa. Mas às vezes é só coisa corporal mesmo. Que a pessoa ali é psicose, né? Como dizem os psicólogos, é psicose muitas vezes. Porque usam droga, né? Usam droga, você vai ter psicose. Né? Não necessariamente é demônio, mas os demônios se aproveitam, com certeza. Ainda mais no caminho deles. E isso vem trazendo para nós um afastamento da palavra verdadeira de Deus. Por isso que o verdadeiro compromisso do cristão é com a palavra. Daí você vê muitos cristãos falando assim, até o pastor Reinaldo sempre fala aqui, quando ele aceitou Jesus, ou você aceitava a Bíblia inteira, né, ou cortava ali, né? Porque ou você aceita tudo ali, ou você fica escolhendo, aí não adianta nada ficar aqui, servindo a Deus. E tem pessoas que fazem isso, fazem assim, ó, como eu vou fazer agora aqui, pegam aqui Mateus, né? Pegam Mateus e fala o seguinte: a partir daqui eu sigo, a partir daqui não tem pra mim não. Aqui, a partir daqui não vale mais, que é o Antigo Testamento, né? Não vale mais. Na verdade, isso não é uma postura correta, porque a Bíblia não se contradiz. Você acha que Deus ia mudar a palavra dele? Não mudou. Você vê pessoas também do outro extremo, lá no Concílio de Jerusalém, que queriam obrigar o gentio, né, que não era judeu, a se circuncidar. Ela já estava fazendo algo extremista, porque uma lei específica para Israel. E eles decidiram que não precisa circuncidar. Por quê? É porque Deus não é para seguir a palavra de Deus? Não, porque essa palavra de Deus é específica para retratar o que é o povo. É claro que isso, é claro. A verdadeira circuncisão Deus quer, né? Como eu já disse aqui, que é a circuncisão do coração. Essa todo mundo tem que ter. Inclusive o judeu, né? Porque a Paulo até diz em Romanos que o judeu que é circunciso, mas não circuncidou o seu coração, não é judeu de verdade, Paulo diz. Por quê? Porque não circuncidou o seu coração, não basta ter na carne. A carne é só um sinal. E não devia se obrigar os cristãos a seguir. Isso, obrigar. Falar, você vai para o céu se não seguir. O que foi dado ali? As leis noéticas, ali para todos os gentios seguirem. Leis noéticas foram as leis que Deus deu ali com Noé. Noé é o pai de quem? De todos nós. Todo mundo aqui é filho de Noé. Todos nós aqui somos descendentes de Noé. E o que Deus falou para Noé? Noé, assim como antes eu dei as plantas do campo para você comer, agora eu também te dou os animais. Só não coma a carne com seu sangue. Ou seja, a proibição de ingestão de sangue não foi para os judeus, foi para toda a humanidade. As leis noéticas. Não prostituir. Todas as leis, prostituir que eu falo aqui no sentido amplo, né? Porque tem a prostituição no sentido estrito, né? Que é quem faz sexo à venda, né? Por dinheiro. Mas a prostituição que eu estou falando aqui é do grego porneia, lá, que abrange todos os pecados sexuais. Que é adultério, fornicação, zoofilia, incesto, todos os pecados ali que a gente vai ver em Levíticos. Isso. Levíticos vai trazer ali a lista de todos eles ali. Homossexualismo, né? Que é todos os pecados sexuais ali. E própria prostituição também, que é o sexo ali para ganhar dinheiro. Idolatria é uma parte da lei noética. Idolatria, ou seja, a parte moral da lei. A parte moral da lei era para ser seguida. A parte cerimonial, que é a parte dos rituais, sacrifícios, a parte das festas bíblicas, ela é para ser seguida também. Mas ela não deveria ser obrigada a quem não fosse judeu. Ou seja, se você não é judeu, você não está obrigado por estar junto com ali seguindo a Jesus também, porque na igreja primitiva só tem judeu. Então começou ali com Pedro, Deus chamou Pedro para ele pregar para quem não era judeu, Deus falou para Paulo ir pregar também na Grécia, que não tem ninguém judeu lá, e Paulo foi pregar para os gentios, e as pessoas começaram a entrar na igreja, daí começou essa confusão, né? Faz ele seguir ou não? Mas ali foi decidido o quê? Pela direção do Espírito Santo nós cremos, que o cristão não deveria ser obrigado a fazer a parte cerimonial da lei, ou seja, não deveria ser obrigado a guardar o sábado, apesar que eu vou falar aqui para os irmãos que eles costumavam guardar. Era um costume ali bem comum, porque era mais fácil, não tinha. Porque hoje em dia a nossa sociedade é difícil você guardar o sábado, porque ela é baseada no domingo.
Então, no sábado é difícil ter folga. A maioria das profissões é folga no domingo. Então é difícil guardar o sábado aqui, mas na sociedade da época era fácil, porque era algo cultural. Então todo mundo guardava o sábado, porque sábado era o dia que todo mundo parava. Domingo era dia de trabalho. Domingo era dia de trabalho ali. O sábado que todo mundo parava. Ali, então era fácil. Então não foi dificuldade para ninguém. Agora, circuncisão proibido para os gentios, a parte também das festas, os gentios podiam participar também. Uma briga que tinha muito você lê no Atos e os livros, as cartas de Paulo, é a briga do seguinte: você em Colossenses e Gálatas você lê isso também. Os judeus, discípulos de Jesus, o que eles falavam para os gentios? O que ele está fazendo participando da Páscoa com a gente? Ele não é circuncidado? Ele falava ali. Ele não é circuncidado, ele é estrangeiro, né? Falava, ele é estrangeiro ali. E Paulo fala o que para eles em Romanos, para responder? Vocês que eram estrangeiros, fostes aproximados ao povo de Deus, Israel, e fosse feito família de Deus. Ou seja, você não é mais estrangeiro a partir do momento que você segue Jesus, porque a lei falava que o estrangeiro não deveria participar da Páscoa. Mas você em Jesus, você não é mais estrangeiro, Paulo fala. E ali quando ele fala ali, mas você não é circunciso, então você não pode participar da Páscoa comigo, nem no Pentecostes. O que Paulo falava? Circuncisão o quê? Vocês já foram circuncidados no seu coração pelo Messias. Então vocês podem. Daí que ele fala que as pessoas entendem muito errado. E lá em Colossenses, se não me engano. Que ninguém vos julgue por sábados, por lua nova, por festas, porque essas coisas são sombra daquilo que há de vir. Porém o Cristo é o mesmo. O corpo é o mesmo, que é o de Cristo. É que ele estava falando isso. As pessoas interpretam do jeito assim, ninguém vos julgue por festa. Então não é para seguir as festas, né? Ninguém pode me julgar. Não é isso que Paulo estava falando. O verdadeiro problema é que eles não estavam deixando os gentios que adentraram na fé participar junto. Esse que era o verdadeiro problema que estava acontecendo lá. Que a pessoa vinha para a igreja lá, com os apóstolos, e ela queria celebrar a Páscoa também. Jesus celebrava a Páscoa, era discípulo de Jesus, eu queria celebrar também. Aí o que os judeus convertidos faziam? Não todos, né? Mas os de má fé. Você não pode, você não é circuncidado. Você não pode. Aí que Paulo falou, não, pode sim. Eles foram circuncidados com a verdadeira circuncisão, que é a circuncisão no coração. Jesus os circuncidou, o Messias. Porque essas coisas é o quê? É a sombra daquilo que virá, ou seja, todas as festas são proféticas. Elas não são um fim em si mesmo. Você guardar a Páscoa não é um fim em si mesmo. Não é um fim em si mesmo. É o quê? Você guarda a Páscoa para quê? Para aprender a história da Bíblia, para aprender a vida espiritual para você e para aprender sobre o que vai acontecer, sobre profecias. Tanto a Páscoa e todas as festas ali. Quer dizer, profético, o sábado é profético também. O que o sábado é profético? Quando Jesus voltar, ele vai estabelecer o quê? O reino de Deus aqui na terra. Isso é o quê? É o descanso. Que Hebreus fala no capítulo 9. Mas ainda nos resta um descanso, um Shabat. O que é esse Shabat que ele está falando? Não era o Shabat guardado no sétimo dia. Ele estava falando descanso o quê? Que o Shabat apontava com o verdadeiro descanso. Ou seja, quando essa era acabar. Que essa era aqui é de trabalho. Ele estava comparando essa era que a gente vive aqui de perseguição, de tentação, com os 6 dias da semana. E o Shabat seria o quê? O reino vindouro, o reino do Messias, quando Jesus voltar. Então, é profético, é uma festa profética, não é um fim em si mesmo. É um fim no sentido que o Shabat ele é mais ainda do que as outras festas. Por quê? Ele é o quarto mandamento. Você não vê ali a Páscoa nos 10 mandamentos, mas você vê o Shabat ali no quarto mandamento. Êxodo 20, quarto mandamento. E por que isso? Porque o Shabat é algo necessário para o homem. Deus instituiu para o homem. Jesus foi claro em falar isso. Quando não deixaram Jesus ali curar no sábado, falaram, Jesus, por que você está curando no sábado? Ele falou assim, o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito por causa do homem. Ou seja, Jesus, eu estou ajudando uma pessoa. O sábado foi feito para isso, para você fazer coisas boas, não é para ficar parado. Para isso, porque os fariseus da época, eles acrescentaram muito com a tradição deles. Muita regra. Você tem que dar tantos passos, você não pode fazer remédio, você não pode tal coisa, se o seu jumento cair, você não pega. E todas essas coisas aqui não estavam na Bíblia. Não estavam, era a tradição deles. Tradição. Por isso que Jesus condenou a Bíblia para falar do sábado. Não, ele condenou a tradição dos fariseus. Que era o quê? Ele ficava acrescentando peso. O que ele falou para os fariseus? Vocês comem mosquito e engolem o camelo. Porque como uma coisinha pequena, mas o principal da lei, que é a justiça, a fé e o amor, vocês deixam passar. Porque vocês são sepulcro caiado, Jesus fala ali para eles.
Porque eles, por fora, né, estavam tudo bonitinho, porque coava até mosca. Mas por dentro, que é o principal, né, o camelo grande, né? O principal não tinha, porque a justiça no coração, eram pessoas apegadas ali ao orgulho. Não estou falando todos os fariseus não, mas ali os grupos mais preeminentes ali, que é o que Jesus criticava, os hipócritas. Inclusive Jesus participava com eles, né? Jesus fazia paraxá também. Jesus ele ia no sábado na sinagoga também. Não estava criticando a seita dos fariseus, mas os fariseus, a hipocrisia que havia, do mesmo jeito que tem hoje a hipocrisia. Jesus estava condenando isso. Então ele disse para os fariseus ali: vocês aparentam externamente, vocês gostam de ser cumprimentados em alta voz na rua, gostam de orar para todo mundo ver na rua, gostam de sentar nos primeiros bancos na sinagoga para todo mundo te achar importante, gostam de ser chamado de rabi, né? Eles gostavam de ser chamado de rabi. É rabi, que rabi é mestre, né? Aí se sentia, né? Rabi, nossa. Rabi, né? As pessoas chegavam ali, eles se sentiam, né? Eu sou rabino, sou mestre. Ali, e Jesus condenou isso, essa atitude deles. Mas a lei não. E ele fala ali, Jesus, uma frase muito interessante que muita gente interpreta errado ali. Porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Quem é Senhor do sábado então? Jesus. Jesus é Senhor do sábado, ele mesmo disse. Do porquê o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Aquela cura que Jesus fez pegando barro, ele não fez à toa. Ele não fez porque queria fazer, vou chamar a atenção aqui. Cuspiu na terra, fez um lodo ali, passou no olho do cego. Você acha que ele fez para chamar a atenção aquilo lá? Ele queria fazer bonitinho, um milagre diferente, né? Não. Ele estava fazendo aquilo para quê? Que dia que era? Sábado. O que eles proibiam? Fazer remédio. O que ele estava simulando ali? Olha, é sábado, eu estou fazendo remédio. E aplicou ali no olho do cego, e o cego foi curado. Não pelo lodo, claro que não. Mas ele foi curado pelo poder ali de Deus. Para quê? Confirmar que Deus cura no sábado. E ele cura sábado. Porque eles falavam, não podem curar no sábado. O paralítico ele saiu andando no sábado. O que você está fazendo andando aí no sábado? Esse é o que Jesus condenava. Agora o guarda de sábado não. O que Jesus quer no sábado? Quer que você faça o bem no sábado, quer que cure no sábado. Ele quer que você ajude alguém no sábado. O que ele falou para os fariseus? Se seu jumento cair num buraco no sábado, vocês não vão ajudar? Vocês não vão tirar seu jumento de lá? Jesus falou para os fariseus. E isso que Jesus condenava. As pessoas acham que Jesus condenava o sábado. Ele mesmo guardava o sábado. Como é que ele vai condenar? E outra, quem instituiu o sábado? É Deus. Ele estaria contra o próprio Pai. Ele é um filho desobediente, rebelde. Então, Jesus é um filho desobediente? Não, Jesus obedeceu. Mas não foi o que? Imposto para nós. Não foi imposto. Se você quer guardar o sábado, você pode tranquilamente. Ninguém pode te julgar por guardar e nem por não guardar. Os irmãos entendam isso. Ninguém pode julgar você por guardar e nem por não guardar. Falar, você não guarda, vai para o inferno, como algumas igrejas fazem. Não, você não pode julgar. Você não quer, ué. Às vezes não tem possibilidade. E o cristão que está guardando, que é o que mais leva lombada na igreja evangélica. O cristão vai lá e guarda sábado. Judaizante. Judaizante não pode, herege. Fala ali na igreja. Não, ninguém pode julgar também se você guardar. Nem se você guardar, nem se você não guardar. O judeu desde criança já é ensinado a guardar o sábado, mas correto é ele, vamos dizer assim, né? Mas correto não no sentido de salvação, né? Mas está mais ali de acordo com o que a tradição diz ali da Bíblia. Então, que ele continue guardando o sábado depois que aceita Jesus. Mas o que as igrejas evangélicas geralmente fazem? Um judeu aceita Jesus e vira gentil. Vira gentil ali, para guardar o sábado, para de ter a cultura judaica, ali não se fala, às vezes tem vergonha até de falar que é judeu, porque judeu foi o povo que matou Jesus, então não posso falar que eu sou judeu. Né? Muitos fazem isso na igrejas cristãs, não é só evangélica, é cristã em geral. Né? É que aqui no Ocidente é evangélico, protestantes, católicos, né? Testemunho de Jeová que é considerado cristão também, por falar da Bíblia também, Mormon, né? Que não sei porque é considerado também cristão, e aí vai, né? E as igrejas evangélicas aí? Lá na Europa tem a igreja ortodoxa também, por exemplo, que é quase igual a católica, que foi da primeira cisma que teve. E a igreja ortodoxa, inclusive, vou trazer aqui para os irmãos, que ela guardava o sábado até muito tempo atrás. Hoje em dia, se não me engano, não guarda mais, mas muito tempo atrás guardava. Então eu queria dar para os irmãos que o sábado, ele não... Se ele tivesse no nosso cotidiano, seria muito mais fácil. Se a igreja, se Roma não tivesse obrigado a gente a guardar o domingo, no começo, a gente podia guardar sossegado, porque as empresas iam parar no sábado, iam separar também. Agora a empresa para no sábado, para nada.
Eu faço trabalho no sábado também, às vezes tem viagem de campo. Qual o dia perfeito para marcar a viagem de campo? Sábado. Por quê? Porque domingo é dia de descanso. Dia de semana tem aula, então vamos fazer trabalho de campo na floresta? Sábado. Então vamos lá no sábado, sempre é sábado. Sábado é algum dia que pega o final de semana. Por quê? Porque hoje em dia ninguém para mais no sábado, né? Poucas pessoas que fazem isso. Agora a sociedade da época, todo mundo parava no sábado. Então era mais fácil. Hoje em dia é bem mais difícil, é um desafio você guardar o sábado hoje em dia. Mas é um desafio que será recompensado por Deus se alguém fizer. Porque vai aprender muita coisa. E como eu vou dizer aqui para vocês, o sábado não é fardo não. O sábado é bênção para a pessoa. Deus não criou o sábado. Deus não criou você para guardar o sábado. Ele criou o sábado para que você fosse usufruir dele. Não criou você para o sábado. Deus não falou assim, e no sexto dia Deus criou o sábado ali. E daí Deus fez o homem para o sábado, para ajudar o sábado. Não, Deus criou o homem, daí Ele criou o sábado para o homem. O sábado é um dia de você contemplar a obra que você fez ali, assim como Deus contemplou a criação. O sábado é o memorial da criação. Mas eu vou dar primeiro um pouco de história para os irmãos, do porquê que o sábado saiu da igreja cristã. Isso é história. Agora, muitas pessoas... Uma coisa que os irmãos têm que entender é que o domingo nunca foi um dia instituído pela Bíblia. Ele é um dia que Roma pegou para ficar diferente de sábado. Não que seja errado você servir a Deus domingo. Né? Todo dia que você servir a Deus é bom. Estou falando disso. Estou falando que às vezes tem pessoas que falam assim, não pode guardar o sábado, tem que guardar o domingo. Mas não é também, porque a Bíblia não fala em lugar nenhum para guardar o domingo. Fala ali que os discípulos se reuniam ali para tirar as ofertas no primeiro da semana, a Bíblia fala. Inclusive, se é domingo de manhã, o que o pessoal fazia? Trabalhava. Então o que é esse primeiro da semana aí? Até nisso erram, né? Porque o primeiro da semana é a noite do sábado. Por quê? Porque o sábado em Israel vai de quando a quando? Não é igual nós, na meia-noite. O sábado, um dia passa para o outro, pôr do sol. Porque na época os relógios não tinha muito regular, então era por quê? Pelo pôr do sol. Por isso até os judeus acendem a vela de sábado no pôr do sol. Do pôr do sol até o quê? O próximo pôr do sol. Era um dia. Então o dia não acabava meia-noite, o dia acabava às 6 horas da tarde. E depois das 6 horas da tarde, depois que os cristãos ali da igreja primitiva tinham guardado o sábado já, o que eles faziam? Se reuniam para fazer oferta, para fazer pregação, para se ajudarem mutuamente. Então não era nem no domingo, porque domingo trabalhava, todo mundo trabalhava domingo de manhã. Não é igual hoje. Domingo de manhã todo mundo trabalhava, você ia trabalhar, era 6 dias trabalhando, só sábado que podia descansar. Não é igual, por exemplo, o estudante é sábado e domingo, né, que é o final de semana, né? Para algumas pessoas é sexta, sábado e domingo, né? Descansando ali hoje em dia, porque grudou todas as religiões junto, né? O islâmico guarda a sexta, o judeu sábado, o cristão domingo, né? Aí tem gente que já abraça os 3 feriados, que já converte para as 3 religiões, para ficar guardando o final de semana inteiro, né? Mas na época era só um dia que você tinha para descansar. Você trabalhava com alguém, você só podia descansar no sábado, naquela sociedade, não nas outras, né? Cada uma tinha um dia, né? Cada sociedade, tinha sociedade que nem tinha, né? O Japão mesmo, você vê que o pessoal lá, não só o Japão, China também, o Oriente, você vê que eles trabalham muito, né? Porque a cultura milenar deles é de trabalhar, não tinha final de semana para o japonês, antigamente. Na época do início do Japão, a gente não tinha final de semana. Aí você olha, né, tem cidades de trabalho, feriado, todo mundo trabalhando, você vê por quê, né? Porque a cultura, desde milhares de anos atrás, é assim já. Que não tinha esse feriado. Agora o judeu sempre tem um momento de descansar. O cristão também, no domingo. Ali sempre descansa. E é uma cultura que você se estressa menos. Agora o oriental se estressa muito, porque trabalha direto. Às vezes trabalha jornada que é gigantesca, que eu não sei como aguenta. Não sei nem como aguenta, quase trabalho escravo. Muitos ali fazem quase trabalho escravo ali. Muitas dessas coisinhas que você compra meio de China, é escravo que fez. Escravo que fez aquilo. Porque eles ficam ali todos. Na loja do chinês aí que é dia domingo, feriado, e lá eu sei que eu falei indiretamente, né? Mas se referindo àquilo mesmo. Né? Ali. Então vamos para uma pequena história. Então, no século II, que é depois do século II já não era comum que fala, que era comum entre os judeus e os cristãos, ou era cristão, depois de Cristo. Documentos ali mostram a prática por vários cristãos ali, inclusive falando que foi orientado pelos apóstolos. Muitos documentos ali arqueológicos mostram isso. No ano 321, o que acontece? O Constantino, que foi o imperador que se converteu ao cristianismo, porque ele teve um sonho com uma cruz,
Daí o sonho dizia assim, com essa cruz, com esse sinal vencerás. Daí ele pegou, fez todo mundo do exército dele colocar a cruz. Ele venceu uma batalha lá, se converteu ao cristianismo. Só que o problema foi o quê? Que ele tornou o cristianismo oficial. Ele era imperador romano. Ele falou assim, agora todo mundo tem que ser cristão. Aí ele até respeitou quem não fosse. Mas ele era pagão, né? Adorava os ídolos lá. Igual da Grécia. Aí o que aconteceu? Adorava o sol, né? Essas coisas. O que aconteceu com esse ritual ali? Constantino declarou a Venerabilis Dii Solis, uma lei. O que ele fez aí? Mudando o dia sagrado para o domingo. Por quê? O que era esse Venerabilis Dii Solis? É o venerável dia do sol. Como que é domingo em inglês? Sunday. Não é Sunday da sorveteria, não. É o Sunday. O que é sun em inglês? Sol. Day. Dia do sol. Por isso que os dias em inglês eles têm o que? Monday, que é dia da lua. Saturday, dia de Saturno. Que é tudo o que? Nomes de planetas. E planetas era o que na Grécia, lá em Roma? É deuses. Então o sol era o deus principal. Que não é o astro maior no céu, é o deus principal. Então se venerava o dia do sol que ele colocou aí, porque eles adoravam o deus sol. Ali. O deus sol sempre é o mais importante na Mesopotâmia, inclusive na Pérsia, que os judeus ficaram muito lá, porque eles lá no cativeiro da Babilônia. Que até hoje, é que a gente não tem essa religião no Brasil, se tem, sei lá, deve ter 2 seguidores, né? Zoroastrismo. Os irmãos conhecem Zoroastrismo, que é uma religião da Pérsia, não tem pra cá, por isso que é desconhecido. Lá para a Europa tem, na Europa já tem. E na parte mais oriental e na Pérsia, né, que é ao lado do Iraque, lá perto do Oriente, perto da China, Mongólia, essas coisas aí. Esses países aí, eles têm a Zoroastrismo, que é do profeta Zaratustra. Era uma religião da Pérsia que era vários deuses. E ele resolveu ficar com 2 deuses só. Fez 2 deuses. É o Ahura Mazda, que é o deus sol, que é o deus do bem. E o outro que fugiu o nome agora, que é o deus do mal, é o capetão, né, como diz o jogo. É o capetão lá da religião lá, que é o... Esqueci o nome dele. Que é o Ariote, acho uma coisa assim. Que ele é o deus mau, que são irmãos gêmeos, esses deuses. E esse deus sol qual era o dia dele? Domingo. Então, inclusive, acham muitos documentos ali, persas, dessa região do Zaratustra aí, que falavam assim, esses cristãos aí desonram o dia do sol, porque eles não guardam o dia do sol. E por que estava falando isso? O dia do sol é domingo. Isso daí foi feito que 1000 anos antes da era de Jesus. O profeta Zaratustra já tinha, não só o Zaratustra, mas o Zoroastro, que é antes dele, já tinha falado que o dia do Deus Sol é domingo. Todo mundo na Pérsia guardava domingo. Todo mundo lá. E daí, por que eles iam criticar os cristãos que não estavam honrando o dia do sol? Porque os cristãos não estavam guardando domingo. Os cristãos não guardavam domingo naquela época. Não guardavam. Por quê? Porque o costume sempre foi guardar o sábado. É que foi mudado esse costume por Roma ali ao longo do tempo. Então, o Concílio de Laodiceia, que foi o que proibiu realmente. O Constantino ele falou, não, o domingo é dia sagrado, mas continuou deixando eles guardar o sábado. O meio cara feio, mas deixou. Agora o Concílio de Laodiceia, que foi um concílio reunido ali por causa do imperador da igreja de Roma, aí ele falou, está proibido guardar o sábado agora. Daí as pessoas começaram a guardar mais escondido. Inclusive, você vê até você já ouviu falar que apontar para a estrela da verruga? Já viu a sua avó falando que apontar para a estrela da verruga? Sabe o que tem a ver com o sábado, isso aí? Por quê? Porque lá na Europa, na Espanha e Portugal, os judeus eram perseguidos. Então a criancinha quando estava chegando no sábado, era o pôr do sol, então ela apontava para o pai a estrela. Não para o pai ensinar para a criancinha que não era para apontar, porque senão alguém ia ver e ia falar para o comandante que tinha judeu ali, eles iam perseguir. Aí o que o pai falava para a criança? Apontava para a estrela da verruga. Elas não apontavam, tinha medo. Para quê? Para eles não ser pegos pela Inquisição católica ali de Portugal e Espanha. Por isso que a gente fala, as avós falam que apontar para a estrela da verruga. Por causa disso, por causa do sábado, tem tudo a ver com o sábado ali. E muitas coisas também, né? Vou só resumir aqui. O Concílio de Orleans reforça a guarda do domingo. O Papa Inocêncio fala que os cristãos deveriam, no ano 416, ele guardar e jejuar no domingo. Depois ali no século III já tinha a diocese da Igreja Oriental, que os irmãos, para quem não sabe da história, a Igreja Romana era uma só. O Império Romano era o Império Romano do Ocidente e do Oriente. Mas era uma coisa só antes. Depois teve uma cisma ali que separou. Daí entrou, inclusive, na Idade Moderna ali.
E essa cisma aí gerou a Igreja Católica Romana, que a gente conhece aí, e a Igreja Ortodoxa, que ficou a Igreja Bizantina, que é do Império Romano do Oriente, que é para lá para o lado do Japão, né, Oriente. E a Igreja Romana do Ocidente virou a Igreja Católica Romana, que ficou Roma, né? O outro ficou Bizâncio, não ficou mais Roma. Na Europa só que tem Igreja Ortodoxa, aqui no Brasil não sei nenhuma. Inclusive, eu já conversei com gente da Igreja Ortodoxa pela internet, né? E eles têm costumes meio parecidos com a Igreja Católica lá, com a Igreja Católica normal, mas teve uma cisma. E a do Oriente continuou guardando no sábado. A do Ocidente, a nossa aqui, que mudou para o domingo, que foi Roma. Aí com essa mudança aí, vários ali grupos começaram a guardar. Até o próprio Agostinho, né, quem estudou filosofia conhece ele, que ele era defensor do domingo, inclusive ele disse que o Shabat era observado na maior parte do mundo cristão. Ele próprio, que era contra guardar o sábado, ele reconheceu isso. Para que agora eu digo, né? Eu sei que histórias aqui não dá tempo de passar tudo aqui, mas para que proibir o sábado? Antissemitismo, essa é a palavra. É o Amaleque, como diz a Bíblia ali. É o Amaleque perseguindo Israel, como sempre. O espírito de Amaleque. Por quê? Os judeus eram perseguidos ali por Roma. Não gostavam muito não. Então o que ela fez? Como o cristianismo virou a religião oficial de Roma, então ela quis tirar tudo que era de judaico da vida do cristianismo. E se tornou a Babilônia o cristianismo da Bíblia. Porque saiu tudo fora. Então tudo que tem a ver com o judeu, que lembrar o judeu, Roma foi proibido. Então proibiu os cristãos de guardar Páscoa, que todo mundo guardava sábado, todas as coisas ali que tinham a ver com os judeus, foram proibidos. Para que fizesse uma nova religião. Jesus veio fundar uma nova religião? Não veio. Jesus nem se preocupou em falar de religião na época. Ele se preocupou quem? Salvação, o caminho para o Pai. Daí fizeram 200 milhões de religião com ele. 200 milhões. E aí você fala quem está certo? Quem está certo? Para mim é a Bíblia. Nenhuma religião está certa para mim. Quem está certo é a Bíblia para mim. Porque aqui você se apoia solidamente, lá você se apoia em areia, opinião de homem. Agora a Bíblia Sagrada, ela sim é o nosso alicerce. E o que a igreja fazia? Tirava a Bíblia dos cristãos. Para quê? Para não descobrir a verdade. Então foi dura. Tanto tempo atrás, meu irmão, não, que amparo mesmo, poucos anos, poucas décadas atrás, ainda se havia essa, não proibição, mas as igrejas aí não deixavam ali. O padre sempre aconselhava ali, que minha avó fala isso para mim, quem lê a Bíblia fica louco. Quem lê a Bíblia fica louco ali. Por que ficar louco? Né? Porque ensinaram ela que ficou louco. Que fica louco. Por quê? Porque para de acreditar nas coisas da igreja, então fica louco. Né? Porque você começa a conhecer a verdade, é por isso que proibiram. Porque a Bíblia tem isso. E muitos grupos ali, inclusive antes da reforma, tinha isso. Por que a igreja luterana então não guarda o sábado? De onde que Lutero saiu? Lutero era padre. Mas ele foi contra. Mas ele não foi contra tudo, irmão. Ainda tinha muita coisa dele para mudar. Ele foi o primeiro que separou ali. Tem muita guerra ali. Ele, inclusive, não participou lutando, mas participou ordenando guerras ali. Católico contra cristão. Ficou uma brigaiada até séculos depois. Ali. Católico matando o protestante e protestante matando o católico. Cada país matava um. O país que o rei fosse protestante matava o católico. O país que o rei fosse católico matava o protestante. Daí ficava uma guerra. Ficou uma guerra depois disso. Que perdurou por muitos anos aí. E o que aconteceu ali? Lutero continuava ali. A igreja romana não ensinou ele que tinha que guardar domingo. E ele não percebeu isso, porque está começando, né? Ele foi lá para Romanos, ele foi lá para Efésios, que ele se converteu em Efésios, né? Dizendo que a salvação é pela graça, não vem por meio de obras. Ele se converteu ali realmente, vendo que não era ali pelas obras que você fazia ali, como a igreja da época pregava, que você tem que pagar indulgência, você tem que subir escada de joelho, tem que fazer todas essas coisas, até hoje. E fazer penitência, né? Para ir para o céu. Não, a salvação é pela graça. Jesus que dá para você ali sem de graça. Você tem isso não por merecer, mas sim pelo amor de Jesus para você. Daí percebeu isso. Foi um passo grande, não foi? Você foi, né? Deixou a idolatria, não quis mais conversar com o morto, né? Como fazia ali, né? Porque o santo, eles conversam com o morto, né? Uma pessoa que já morreu, você pede para ela, reza para ela, você está rezando para a morte. A Bíblia fala que a Torá fala, né? Porque antinomiasmo, Torá não. Que a Torá fala que médiuns eram para ser o quê? Tirados do povo de Israel. Deus abomina a feitiçaria, a mediunidade, conversa com mortos, fala ali, que é o espiritismo. Daí ele saiu, muita coisa ele mudou. Mas mudou tudo? Não.
Não. E daí saiu dele batista, né? O Lutero batizava criança ainda de aspersão. Você fala, ele era perfeito. Não era, ele acabou de sair da igreja católica, acabou de sair da igreja romana. Ele batizava por aspersão ainda. Quem foi os primeiros que começaram a batizar certo? Os batistas, que deu a igreja batista hoje. Aí tem os anabatistas e os batistas. Aí foi, né? Aí você entrar na teologia, vai ter uma matéria, história da igreja, você vai ver tudo isso aí bonitinho. Que tem muito grupo que não vai dar tempo de falar. É só um resumo para mostrar para os irmãos que não foi culpa nossa. Mas foi culpa de todo o processo que teve da história do cristianismo. E agora o sábado, né, para a gente terminar aqui. O sábado. Quais os motivos para você guardar ele? Ah, porque é legal, irmão? Não. É legal também. Gênesis 3:2 fala o quê? Deus criou o mundo ali em 6 dias e no 7º ele abençoou e santificou. E contemplou ali sua obra. Contemplou. Descansou ali. Fala. E Shabat é interessante, a palavra de Shabat, na mesma raiz de Shabat que é descanso, tem Shabat, que é fazer comércio. Ali. É o contrário disso. Então foi o que fala em Gênesis? Dia santificado. Santificado é o quê, irmão? Separado. Então, é para ser um dia diferente dos outros. Não é para você guardar do jeito que você guarda o segundo, 3, 4, 5. Para você separar, ou seja, fazer ele especial. Não fazer um dia comum. Dia de descanso, que o ser humano precisa descansar. E qual foi o ritmo biológico nosso? Ele é de 24 horas, que num dia você fica umas 12 horas acordado, vem o que depois de noite? Sono, né? É o ciclo nosso. Os animais têm, cada um seu ciclo. Tem animal que dorme mais, tem animal que dorme menos. Preguiça, escola, dorme quase o dia inteiro, fica acordado 4 horas, só, o resto do dia dormindo. Agora a gente tem um ciclo mais comprido, acordado em vigília. Agora isso daí é para quê? Para nossa saúde. Se você não dormir, acontece com você. Não consegue nem pensar direito, porque quando você vai dormir, você tem a sua manutenção. Você fica parado, você começa a fazer o sonho para você ficar entretido, enquanto ele repara você ali. Ele repara você inteirinho e bota as memórias para você ficar entretido com os sonhos ali. Aí ele vai reparando não só o corpo repara bem, né? Mas você não tem sono por causa do corpo, você tem sono por causa da cabeça, porque acumula muita informação, a gente não consegue acumular. Quem estuda sabe, né? Quando você está naquele dia que você tem que estudar muito, nossa, você chega de noite, você só encontrou outra vez, você já dormiu. Por quê? Porque mexe muito com a memória. Fica sobrecarregada, precisa fazer o quê? A memória é tipo uma memória do computador, a memória RAM, que é a memória de acesso temporário, que é aquela que você está vendo ali na hora. Está sobrecarregado, então você precisa fazer o quê quando você vai estar fazendo uma digitação no documento? Você precisa salvar. Na onde? No disco rígido. Né? Então à noite o seu cérebro salva no disco rígido. E quando ele passa para o seu córtex, né, com essa informação. Que a memória temporária está lotada já. Aí ele começa a passar para o córtex, que vai ficar permanente. Vai ficar permanente. Por isso aquilo que você não deu atenção durante o dia, ele joga fora. Um passarinho passou em cima de você nem viu. O seu cérebro percebeu, mas ele vai jogar fora. Você não deu atenção. Aquilo que você deu atenção, ele guarda. Mesmo que seja besteira. Ele vai guardar e vai ficar para sempre. Na sua memória. Memória de longo prazo. Ali precisa desse ciclo. Né? E Deus fez um ciclo que o homem demorou para entender, mas hoje é entendido também. Que é o ciclo semanal. A gente precisa de um ciclo semanal. E Deus entende. Foi ele que fez o homem, então ele sabe de todo o manual do fabricante, ele fez aqui. Olha o manual do fabricante. Então descansa 7 dia, por quê? Porque você não vai aguentar. Você vai ficar ruim. Aí pessoas que não descansam um dia por semana, hoje em dia a gente vê. Hoje em dia a medicina sabe, a biologia sabe. Pessoas que não têm esse descanso semanal. A pessoa começa a acumular muito estresse. O que dá estresse? Doença, coração, ataca tudo. Circulação ali, barriga, estresse causa tudo isso aí. Tem gente que fica doente por causa do estresse mesmo, que passa. Por causa do estresse. E isso acaba gerando doença na vida da pessoa. O estresse de Deus fez para você descansar, então. Porque Jesus é o Senhor do sábado, como eu disse, é o memorial da criação. Quando o seu filho falar, por que ele está guardando? Porque Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Está ensinando o quê? Que Deus criou o mundo para a criança. Vai nessa sociedade materialista que fala que o mundo veio da casa. Você está treinando que é sua família, que é um memorial da criação. Você sempre está lembrando que quem criou o mundo foi Deus. Não foi o acaso, não foi saiu do nada o mundo. Foi Deus que criou o mundo. Quando você guarda o sábado, você está falando isso. Eu creio que Deus criou o mundo. Sábado é o dia dos criacionistas. É o dia que você fala ali, eu creio que Deus criou o mundo. E que eu sou criação dele. É o 4º mandamento, como eu disse. Dia de reunião da família. Dá para reunir com a família trabalhando, às vezes não
dá. Você tem que ter um dia para você parar, passear com a família, ficar mais com a família. Inclusive, a primeira coisa que você faz no sábado é o quê? É o jantar do sábado, que é na sexta-noite, né? Que é quando dá o pôr do sol. E o que se faz? Reúne a família e todo mundo janta junto. Ali o pai ali fala coisas da Bíblia, discute-se coisas ali da Bíblia com os filhos. Então é que a família fica reunida. E depois você faz o que normalmente no meio judaico? Que era feito na época de Jesus, Jesus fazia isso. Ia-se na sinagoga de manhãzinha no sábado, na manhã do sábado aqui nosso, né? E se estudava Paraxá, que é o que eu estou dando para os irmãos aqui. Estudava Paraxá, os profetas e ali os escritos, ali, os livros poéticos, ali, você estudava ali na sinagoga. Era o dia para você aprender de Deus, ficar com a família. Era um dia para ser gostoso, não é para ser pesado. É um sinal de Deus para Israel, Deus fala isso em 31, que é um sinal entre mim e Israel ali, é um sinal de Deus ali, identificando. É um dia de festa e alegria, ele fala, um dia de solenidade, ele fala, que é festa e alegria, não é para você ficar triste, eu tenho mordaçado, não, é para você ficar alegre, feliz. Apóstolos, discípulos judeus e não judeus guardavam, você vê isso no livro de Atos, capítulo 13, capítulo 18, o próprio Paulo ia sempre nas sinagogas, no sábado. E o que eu quero falar também que é um ato profético. Por quê? Porque quando você guarda o sábado também, você está crendo que você terá esse descanso quando Jesus voltar. Você crê o quê? Na sua salvação. Quando você guarda o sábado, você está apontando que o mundo um dia vai descansar. E que a maldade vai sair do mundo, a tentação vai sair do mundo e o mundo vai ter o seu descanso. O seu descanso que Deus preparou para nós. Então é profético também. Não é só para a nossa vida aqui, não. É profético um ato. E para os irmãos... uma coisa que é interessante também, Jesus ressuscitou no domingo, mesmo assim ele não descumpriu o sábado, mesmo Jesus até ressuscitando ele não descumpriu o sábado, porque não se podia fazer nenhum trabalho assim no sábado, ele ressuscitou quando? No sábado? Não, no domingo, esperou passar o sábado ali, Jesus, até nisso Jesus foi fiel, ressuscitando no domingo ali, com Deus ali. E para os irmãos lerem em casa, que não vai dar tempo, os irmãos leem Isaías 56, o profeta Isaías fala da bênção para todo estrangeiro que guardasse o sábado. Estrangeiro, não judeu. Amém, irmãos? Vamos orar então para nós terminar. Hoje acho que termina agora, né? Hoje, Casabef. Vamos orar então para nós irmos embora aos nossos lares. Que Deus possa abençoar cada um. Perdoa pelos 10 minutos adicionais. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor Jesus eterno e poderoso, nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor ainda vai fazer nas nossas vidas. E que nós pedimos também ao Senhor que o Senhor guarde a vida de cada um com os seus lares, com paz e segurança, e que nós possamos passar dias abençoados com o Senhor, com alegria e paz diante de Ti, ó Deus, que nós possamos estar para sempre com o Senhor, para que o Senhor abençoe as nossas vidas. É no nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós pedimos e agradecemos. Amém.